Algo que se evidencia hoje nas pessoas é um alto nível de frustração. O nível de frustração é catastrófico, é alarmante nas pessoas. Isso porque elas não se conhecem. A frustração resulta da falta de autoconhecimento, do contato com o seu verdadeiro eu. A pessoa se frustra porque não sabe o que precisa, porque não se conhece, não reconhece os reais objetivos da sua passagem aqui pela Terra, e daí as escolhas, os objetivos, as metas, os propósitos acabam sendo escolhidos de forma parcial, partindo de uma ilusão, de fantasias. Então, tudo é muito ilusório hoje, tudo é muito fantasioso, porque o ser humano ele está apenas na mente, apenas no raciocínio. Ele organiza a sua vida ou desorganiza a sua vida, falando melhor, apenas a partir da mente, porque a mente é desorganizada. Se não existe um espírito ali ativo, a orientando, a conduzindo e a utilizando como uma ferramenta, ela sozinha faz tudo errado. E daí o ser humano acaba se frustrando, experimenta inúmeras situações desagradáveis e se prejudica a si próprio. Então a falta de autoconhecimento faz com que o ser humano não saiba o que veio fazer aqui na Terra, não consiga escolher, deliberar corretamente. Acaba saindo do rumo, perdendo-se na estrada da vida. Isso gera inúmeros transtornos, a infelicidade, a inquietação. Tudo isso torna o indivíduo frustrado. E o homem moderno é uma criatura frustrada. O homem moderno está hoje perdido, sem rumo, sem foco, sem objetivo. Apenas vive para o consumismo, a ostentação, a projeção profissional, não que profissionalmente conquistas não possam e não devam ser buscadas, mas primeiramente o ser humano precisa se desenvolver espiritualmente, precisa saber o que veio fazer nessa vida para depois poder atuar profissionalmente de forma correta, que é o que falta hoje. Existe uma unilateralidade estabelecida por causa do materialismo. E o materialismo ele é resultante do excesso de mente, deste uso unilateral do raciocínio, onde o ser humano faz uso apenas da mente, nas suas escolhas, nas suas deliberações. Na verdade, o ser humano nem delibera, ele nem escolhe. Ele faz, na maior parte dos casos, aquilo que os outros também fazem. Tudo hoje é muito pré-moldado. Já vem pré-fabricado, já vem pré-pronto, tudo, as casas, os galpões, né? A vida profissional, tudo já vem empacotado. Basta apenas o ser humano desempacotar e fazer aquilo que todos fazem. É uma vida onde não existe mais uma atuação própria, onde não se precisa fazer praticamente nada, porque alguém já fez, para que tudo seja cômodo, prático, agradável e não gere desgastos e não promova desperdício de tempo para o indivíduo. Ele não quer perder tempo na sua vida. E isso é um mal porque este excesso de comodidades torna os seres humanos fracos, débeis, incapazes de lidar com as situações da vida, as adversidades, as dificuldades, os desafios. O homem moderno, ele quis uma vida tão segura, organizou sua vida em torno de seguridades, que agora está amarrado e engessado pela sua busca por comodidade. Isso tornou a vida fria, engessada. Já não existe mais emoção verdadeiramente. Existe hoje uma falta de emoção. As emoções que as pessoas experimentam são falsas emoções, são emoções
travestidas, completamente enviesadas, invertidas e pervertidas. Onde as verdadeiras emoções desaparecem, que são as emoções espirituais, surgem as falsas emoções elaboradas e arquitetadas pela mente. E daí a vida se torna transviada, completamente engessada por uma inversão de valores que deixa o ser humano inativo na vida. Então, o ser humano está inativo, porque tudo já vem pronto, vem empacotado, vem pré-montado, vem pré-moldado, vem pré-fabricado. As casas, os galpões, as roupas, as tecnologias, tudo já foi pensado, praticamente tudo já foi pensado por alguém. O ser humano não precisa mais fazer nada. E isso, por sua vez, é uma vida frustrante, é uma vida sem movimento, é uma vida sem iniciativa própria, onde o indivíduo não precisa fazer nada, porque alguém já pensou, basta apenas comprar. O consumismo é isso. Este grande câncer existencial do consumismo é justamente isso. É apenas comprar aquilo que alguém já desenvolveu dentro de parâmetros fixos, parâmetros estanques, imóveis e completamente enrijecidos. Então o ser humano se tornou apenas uma sombra, apenas uma marionete, apenas um coadjuvante. Abriu mão do seu protagonismo, porque dispor de um protagonismo nesta vida, ser o protagonista da sua vida, exige o quê? Uma vida mais descolada, sem tantas comodidades, sem tanta segurança. O protagonismo exige do ser humano uma disponibilidade, um desprendimento, estando na fluidez da vida. E quem está na fluidez da vida não sabe lá muito como as coisas serão amanhã ou depois, porque a vida tem a sua inconstância, a sua instabilidade, as suas incertezas, para que o ser humano viva e aprenda com isso. Mas onde a mente coloca isso de lado, que na verdade é um movimento natural, coloca um enrijecimento, estabelece um enrijecimento na vida do ser humano, e tudo daí já é contratado por meio de contratos pré-estabelecidos, onde tudo passa a ser sempre da mesma forma. Tudo é pré-fabricado, pré-montado e pré-moldado. E daí a vida perde a graça, ela perde o sentido e tudo se torna frustrante. Porque a frustração surge onde o indivíduo não atua mais, mas alguém faz por ele. Mas a fonte principal, a razão maior, a causa maior da frustração é a falta de autoconhecimento, a falta de contato consigo mesmo, com o seu espírito. Porque se o ser humano não se conhece, ele escolhe tudo errado, ele entrega a sua vida para um fabricante de coisas pré-montadas, pré-moldadas e pré-fabricadas, objetivando apenas comodidade, prazeres, passatempos, diversões absurdas e enrijecedoras. É isso que se tornou a vida moderna, apenas consumo, consumo e consumo. Não que não se deva comprar, por favor, mas também não cair neste consumismo absurdo, onde a vida se reduz apenas a comprar baboseiras, bagulheiras, bugigangas e tranqueiras. É isso que é a vida moderna e a vida pós-moderna. E a criatura humana hoje está frustrada, com tanto poder de compra, com tantas possibilidades de compra, mas dentro de si tem e experimenta uma estagnação, uma imobilização. O ser humano encontra-se imobilizado, como alguém que foi imobilizado pela sua mente, que sufocou a vida interior. O talento está enterrado dentro das pessoas, como Cristo já explicou na parábola dos talentos há 2000 anos. E esta criatura enrijecida, sem uma vontade própria, sem autonomia, sem independência, sem uma força de vontade, sem uma boa vontade autêntica, acaba se tornando vítima de suas fraquezas,
de suas falsas deliberações, de suas pseudo-escolhas. Porque o homem moderno já não escolhe, ele simplesmente pega das opções que aí estão, que já foram estabelecidas por alguém. A vida virou um grande supermercado, a vida virou um grande shopping center, onde apenas se passa e pega os produtos que se quer. Mas isso na perspectiva de uma limitação tremenda. O ser humano deixou de buscar por si próprio, deixou de fazer por si próprio, esperando que alguém o faça por ele. Assim é com as religiões, assim é com a política, assim é com a espiritualidade bagaceira que é vendida aqui na internet. Tudo já vem empacotado, basta apenas comprar. E esta vida é frustrante. E esta vida se estabeleceu assim, se enraizou e destruiu a verdadeira vida, porque o ser humano não se conhece. Se o ser humano se conhecesse minimamente, se tivesse um pouco de autoconhecimento, contato com o seu verdadeiro eu, com o seu espírito, não teria escolhido isso. Teria permanecido na fluidez da vida, que é uma naturalidade, uma autenticidade, uma originalidade. Mas é claro que na fluidez da vida as coisas não são tão confortáveis, não são tão cômodas, não são tão seguras nessa perspectiva materialista. A vida tem a sua insegurança. Surfar na onda da vida não é sempre a coisa mais agradável do mundo. Existem ali altos e baixos, existem ali desafios, dificuldades com as quais faz-se necessário lidar, mas é assim. A autenticidade da vida, a mobilidade da vida está nisso. E o ser humano moderno abriu mão disso porque quis uma vida extremamente cômoda, que é, por sua vez, uma vida frustrante, uma vida estagnada, onde não existe movimento, mas apenas correria. As pessoas experimentam hoje uma correria fora de si, uma correria mental. Os pensamentos estão a 1000 por hora, mas dentro dos indivíduos está estabelecida uma estagnação, um enrijecimento. Ali as águas do espírito estão congeladas, estão secas, secaram, estão apenas as rochas da falta de espiritualidade. E isso é uma vida frustrante porque não se vive, apenas se encena, apenas se faz de conta, apenas se desempenha um papel num teatro onde o ser humano não participa na elaboração dos textos, onde ele não é protagonista da sua própria vida, mas apenas um coadjuvante daqueles que desenvolvem as bugigangas para vender na vida em sociedade. Foi por ter buscado essas comodidades, o conforto, este falso conforto, todas essas seguranças, que o ser humano abriu mão do seu protagonismo, abriu mão da possibilidade dele atuar e ser. Isso gerou um enrijecimento, porque toda a vida do indivíduo foi terceirizada e agora ele está aí, frustrado, estagnado, enrijecido, sem conseguir ser ele próprio, porque desaprendeu a ser ele próprio, deixou de trabalhar com o seu verdadeiro eu, monopolizando sempre as situações, as escolhas, as deliberações com a mente. A mente sozinha foi fazendo as coisas pelo ser humano, o instrumento, enquanto que o verdadeiro eu foi adormecendo dentro das criaturas, porque o verdadeiro eu apontava outros caminhos, mas essas criaturas preguiçosas queriam apenas as comodidades, o conforto, os prazeres, as distrações, todas essas aberrações que constituem a vida moderna. E tudo isso por causa deste excesso de mente, o uso unilateral do raciocínio, conforme explicou Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade, e isso é que gerou esta criatura frustrada que não se conhece. A frustração é resultante da falta de autoconhecimento,
de uma criatura que não se conhece, que segue cegamente o cabeção, terceiriza a sua vida para alguém e depois fica à margem de si próprio, olhando para si próprio sem se compreender. E isso é frustrante, porque isso não é uma vida, isso é uma pseudo-vida. Isso é apenas uma encenação nos falsos teatros da falsa vida moderna, onde os seres humanos não são eles próprios, mas apenas sombras projetadas pelas vaidades do mercado e todas essas extravagâncias megalomaníacas que constituem a modernidade. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!